Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você sabe como funciona a indenização pelos frutos para quem perde a posse de um bem? Funciona assim, ó. Aqui eu tenho uma tabela que está no Código Civil Brasileiro. Artigos. Você aprendeu comigo já? Eu tenho um vídeo lá no nosso curso de Direito Civil, onde eu explico que um fruto pode ser um fruto pendente, pode ser um fruto colhido, pode ser colhido por antecipação, percipiendo, consumido. A depender do tipo de fruto, aquele que gerou esse fruto num bem, ou fica com o fruto, ou deve devolver o fruto, deve indenizar o fruto, ou não tem nenhum efeito quanto a esse. Lembra que um fruto é todo aquele acessório gerado por um principal. Um fruto pode ser um fruto natural, pode ser um fruto artificial, também chamado de industrial, pode ser um fruto civil. Fruto natural, por exemplo, é o ovo da galinha, né? O ovo natural da galinha, aquele ovo de galinha caipira. Um fruto industrial, por exemplo, é esse pincel aqui em relação à máquina injetora. E um fruto civil é os juros, referente ao capital, é o aluguel, referente a bem, enfim, são os tipos de frutos. E quanto ao momento, aqui ó, fruto pendente é aquele fruto que ainda não foi separado do principal. No momento em que o bem é retomado, todos os frutos pendentes eles são restituídos ao novo possuidor, a quem retomou o bem. Mas deve ser indenizado todas as despesas de plantio, de custeio, etc. Então, ó, frutos pendentes, não importa se a posse era de boa ou má fé, devem ser restituídos. Posse de boa fé, você sabe, né? É aquela posse de quem está ali, podendo estar ali. E a posse de má fé é aquela posse injusta, é aquela posse precária, é aquela posse com quebra de confiança, é aquela posse de esbulho, furto, roubo, invasão, enfim, tudo isso é chamado de posse de má fé. De todo caso, olha, fruto pendente sempre é restituído. Agora, frutos que foram colhidos, também chamados de percebidos, se foi colhido por quem estava de boa fé, ele fica com fruto para ele. Então, quem colheu fica com fruto para ele. Agora, fruto que foi colhido por quem estava de má fé no bem, tem que ser restituído ao novo possuidor, ao legítimo novo possuidor. Todo fruto que foi consumido quer dizer utilizado, se foi consumido durante uma posse de boa fé, não tem efeito nenhum, porque ele já não existe mais. Agora, se ele foi consumido por alguém que estava de má fé no bem, será indenizado. Não vai ser restituído porque não existe mais, mas deve ser indenizado. Todo fruto que já devia ter sido colhido e não foi, por exemplo, a laranja que estragou porque não foi colhida, por exemplo, o aluguel que prescreveu porque não foi cobrado, fruto percipiendo, já devia ter sido colhido e não foi. Se estava numa posse de boa fé, não gera efeito, o azar de quem estava lá. Agora, se o fruto se tornou percipiendo durante uma posse de má fé, deve ser indenizado ao novo e legítimo possuidor. Tá vendo aqui? E por último, temos o fruto chamado fruto colhido por antecipação. Tá aqui. Fruto colhido por antecipação é aquele que foi retirado antes do momento adequado. Não interessa se de boa ou má fé, sempre tem que ser restituído ao novo possuidor, ao novo e legítimo possuidor. Afinal de contas, presume-se sempre que ele foi colhido de má fé. Afinal de contas, não estava na época devida e foi retirado. Essa tabela aqui, que está no Código Civil, artigo de novo, ela também pode ser lida de outra maneira. Olha só, essa aqui é a mesma tabela de ainda há pouco, nos mesmos artigos, mas apenas lida de outra maneira. Olha só, o possuidor de boa fé, aquele que estava no bem legitimamente, ele deve devolver, deve restituir os frutos pendentes no momento em que ele entrega o bem, e deve restituir também os frutos colhidos por antecipação. Afinal de contas, não estava no momento de retirá-los. Ele fica com os frutos colhidos que ainda existirem. Então, o que ele colheu é dele. E não tem nenhum efeito, já que não existe mais o
os frutos que ele consumiu, frutos consumidos, e os frutos que por culpa dele se perderam, né? Os frutos que já deviam ter sido colhidos e não foi. Então isso aqui, ó, é o estatuto dos frutos na posse de boa fé. Aqui. Agora, quando alguém está ilegitimamente numa posse, disse que essa posse é de má fé. E aqui, ó, posse de má fé quanto aos frutos, gera esses dois efeitos aqui. Possuidor de má fé, quando ele tem o seu bem, quando o bem é retomado ao legítimo possuidor, o verdadeiro dono, algo que vale, quem estava lá de má fé deve devolver, deve restituir os frutos que estavam pendentes, os frutos que foram colhidos, mas que ainda existirem, e todos os frutos, com muito maior razão, né, que foram colhidos por antecipação. E deve indenizar, já que não existem mais, os frutos que ele consumiu, os frutos consumidos, e os frutos percipientos. Bem, se você quer saber o que é, com mais detalhes, essa classificação dos frutos, que não é aqui o escopo desse vídeo, então vai lá nos nossos vídeos lá do curso de Direito Civil na parte geral. Então aqui você conversou comigo, portanto, sobre a indenização dos frutos quanto à posse de boa e má fé. É isso. É isso, é isso. Assista e curta, favorite, é isso. É isso, é isso.